Bom, eu vou bater um papo agora com a diretora executiva da Operação Sorriso. Ela se chama Ana Stabel e nós vamos falar sobre lábio leporino. Primeiro eu quero agradecer por vir aqui e ficar olhando para você com esses olhos lindos demais da conta aqui. Imagina, obrigada. Obrigada por vir, por trazer essas informações pra gente. E aliás, eu quero convidar todo mundo que está em casa para prestar bastante atenção, especialmente você que conhece quem tem o problema de lábio leporino, tem um outro nome, né? Que é fissura lábio-palatina. Lábio-palatina. Essa palavra é mais difícil, né? Mas a gente conhece como lábio leporino e todo mundo sabe. Então preste atenção que o papo te interessa. Ana Stabel, falei direitinho? Falou, mas pode chamar de Ana, né? Ana Stabel. É italiano? Não, alemão. Alemão. Stabel, é verdade, é alemão. Stabel. Alemão. Bom, mas você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E faz parte de uma ONG? Eu sou a diretora executiva da ONG Operação Sorriso. Agora fala pra gente um pouquinho só da Operação Sorriso, da ONG. A Operação Sorriso é uma ONG internacional que foi fundada nos Estados Unidos e a gente se dedica a operar crianças que nasceram com essa deformidade facial, que é o lábio leporino. Então pode ser tanto no lábio, como pode ser no céu da boca, que é o palato. E essa deformidade, ela tem uma incidência muito grande, porque é de 1 para cada 650 nascidos, e ela impede a criança, não só pelo aspecto visual, que faz com que a criança abandone os estudos, sofra bullying e tal, mas também compromete a fala, compromete a alimentação. Então, não é uma coisa só social, é uma coisa também funcional. Uhum. E há quanto tempo que vocês atendem aqui na região de Rondônia? Rondônia é na o região nosso norte, quarto melhor ano. dizendo, né? No estado de Rondônia. Então, a gente vai para vários lugares. Aqui em Rondônia é o nosso quarto ano. Olha que maravilha. E nesse período, quantas pessoas vocês já atenderam? Olha, nós já operamos 300 crianças aqui em Rondônia. Bastante, né? Exatamente. Bastante. E esse ano vocês pretendem atender quantas? A gente está oferecendo 60 cirurgias. 60. Agora, para participar, para poder fazer essa cirurgia, com certeza deve ter alguma regra, né? O que é que tem que ser feito? Não, é o seguinte, para você oferecer a cirurgia, a gente precisa que essas pessoas passem por uma triagem. Porque, imagina, eu vou oferecer uma cirurgia, mas eu não te conheço. Sim. Então, eu preciso que você compareça na segunda-feira, dia 12, lá no Hospital Santa Marcelina, onde a gente vai fazer com que você seja consultado por 8 especialistas. Então, vai passar pela enfermeira, vai passar pelo pediatra, vai passar pela fonoaudióloga, vai passar pelo anestesista, pelo cirurgião plástico, vai passar pela geneticista. Isso vai fazer com que a gente tenha um panorama de como está a sua saúde, sua condição clínica, e ver se você está apto a receber a cirurgia. Aí, no fim do dia, a gente vai classificar todas as pessoas. Isso tudo vai acontecer no mesmo dia? No mesmo dia. Nossa. Exatamente. A gente está trazendo 60 voluntários de especialidades médicas que vão realizar esse mutirão, né? E essa triagem toda. E isso é importante porque, por exemplo, a gente encontra crianças que estão abaixo do peso. E a gente se preocupa muito com a segurança e a qualidade da cirurgia. E estando abaixo do peso, ela não pode? Ela não está apta a receber uma cirurgia, porque ela pode ter complicações. A gente, às vezes, encontra crianças que estão resfriadas. Então, você não pode realizar uma anestesia numa criança que está resfriada, porque pode ter uma complicação respiratória. E muitas outras coisas que podem estar associadas. Ou a criança ainda não está na idade de ser operada. A gente opera o lábio a partir dos 6 meses de idade. A partir dos 6 meses? 6 meses de idade. A idade limite não tem, né? Idade limite não tem, e isso é uma tristeza, porque a gente já operou gente aqui de 70 anos. Olha só. A pessoa a vida inteira passa com esse problema. Exatamente. E de repente se vê livre dele já na idade, né, bem avançada. Mas ainda assim ele deve ter ficado muito grato. Muito grato e nunca perdeu a esperança. Exatamente. Agora, quando vocês vêm para cá, como é que vocês fazem? Porque isso tem um custo muito grande para vocês. Como você disse, são 60 pessoas, 60 voluntários. Como é que vocês se mantêm? Então, a gente vive de doações. Né? Então eu tenho patrocinadores e esse ano especialmente a gente está com um patrocinador para Rondônia, que é a usina do Giral, né, da ESBR, e ela vai nos patrocinar por 4 missões. Então isso é muito bom porque deixa a gente tranquilo que a gente vai conseguir voltar mais 3 vezes.
Já está garantido. Já está garantido. E isso eu falo porque em dezembro, que seria a data certa da gente vir do ano passado, nós não pudemos vir, a gente teve que adiar essa missão, justamente porque faltou fundos. Então, hoje a gente está assim muito tranquilo, porque vamos fazer a missão e depois vamos continuar. E além disso, esse projeto com a Giral, ele prevê também a criação de um polo de atendimento aqui em Porto Velho. Então, a gente já está em conversa com a Secretaria de Saúde e a gente vai montar uma cabine de audiometria para fonoaudiologia. Então, vai ter atendimentos aqui. Por quê? É muito importante que a gente difunda as informações para que as mães dos recém-nascidos tenham informação e saibam para onde encaminhar seus filhos, né? Porque, por exemplo, uma criança quando nasce, muitas vezes a mãe não sabe nem o que fazer. É uma surpresa tão desagradável para ela, que eu estava esperando uma criança perfeita e nasce uma criança com essa deformidade, que ninguém sabe o que dizer. Então, a gente quer capacitar enfermeiros em todos os hospitais públicos, para que os próprios enfermeiros possam acompanhar essa mãe, acalmá-la, né? E dizer, olha, isso não é do outro mundo, a sua criança ela é tão normal quanto as outras. Tem solução. E no caso, o lábio leporino, só o lábio, é uma cirurgia de só 45 minutos. Então, imagina. E a recuperação? É rápida? É muito rápida. No caso, a gente interna as pessoas num dia, aí opera no outro dia e sai no terceiro dia. Depois disso, a gente ainda fica uma semana para fazer um pós-operatório de uma semana. Depois a gente volta em 6 meses e depois no próximo ano. Ou seja, há a possibilidade, vai se fazer um acompanhamento também. Sim. Nas Irmãs Marcelina tem estrutura? Tem, toda a estrutura que a gente precisa. Exatamente. Só que assim, o nosso modo de operar é assim, a gente tem protocolos que são muito rígidos. Porque você imagina, a gente vai para 60 países no mundo. Então a gente vai para a Índia, a gente vai para o Vietnã, a gente vai para a África, a gente vai para a China. E para que isso se mantenha igual em todos os lugares que a gente vai, a gente decidiu lá, quando a gente foi criado, que era preciso que a gente levasse todos os equipamentos médicos e todos os suprimentos necessários. Por quê? Eu não posso ir para um hospital, vamos dar um exemplo aí, na África, e de repente lá não tem o foco na mesa de cirurgia. Vocês já vão equipados? A gente vai equipado, exatamente. A gente usa do hospital a sala do centro cirúrgico, a cama, né, e o foco. E todo o resto a gente leva. E usa também as enfermarias para depois acomodar os pacientes, tanto na entrada quanto depois da cirurgia. Olha, eu acho que é uma estrutura extraordinária, né? Ter esse apoio, como você disse, de Giral aqui no caso, até a gente cumprimenta então a todo mundo lá de Giral por esse trabalho tão sensacional, por esse apoio maravilhoso que vai permitir que se realize sonhos, porque eu acho que é um sonho. Lógico. Né, de muita gente, de muitas crianças e adultos, como você disse, de resolver esse problema, que para eles é um grande problema. E a gente fica feliz também de saber que vocês estão pelo mundo ajudando as pessoas. Agora, voltando para cá um pouquinho mais, lá para o dia da triagem, você disse que vai ser no dia 12, aí faz essa triagem, já passa pelos médicos, tal como você falou. Aí só para ficar claro, a cirurgia, e ela é feita quando? A cirurgia é feita a partir da quarta-feira, porque na segunda a gente faz a triagem, à noite a gente faz a seleção dos pacientes, no dia seguinte a gente informa quais são os pacientes que foram selecionados para a cirurgia e também a gente monta o centro cirúrgico para poder operar. Então a gente entra lá e coloca tudo nos lugares certos para os médicos poderem operar no terceiro dia, que é quarta-feira. E aí a partir da quarta-feira, às 7 horas da manhã a gente começa e opera até umas 6, 7 horas da noite. E vai até o sábado na hora do almoço. Nossa, é muito trabalho, né? É muito trabalho. Agora, no dia 12, a seleção vai ser, a triagem vai ser nas Irmãs Marcelina mesmo? Também, vai ser no ambulatório de lá. Lá na BR? Na BR. Na BR, né? No quilômetro 17, na zona rural. Tá? Então, para vocês irem lá a partir das 8 da manhã. Pode ir antes, porque tem fila. Tem fila. Agora, geralmente quando vocês vêm pra cá, aqui tem muitos casos assim?
Olha, aqui tem bastante casos, mas não é um estado que tem maior número de casos. Aqui a gente tem uma estatística que nascem mais ou menos 79 crianças por ano. Por ano. Só que nesses últimos anos que a gente veio, o número de crianças era muito baixo. Então, nós fizemos esse ano, através da nossa voluntária local aqui, Maria José, uma ação de procurar essas crianças. Uhum. E através do WhatsApp, de envolver outras pessoas, foi se criando uma rede que hoje, a gente estava conferindo, nós temos 89 pessoas pré-cadastradas. E a maioria delas é criança. Então, a gente atingiu um objetivo que é o nosso objetivo, de sempre operar as crianças menores, para que elas, quando entrem na escola, já não tenham mais nenhum problema, não sofram bullying e possam estudar e seguir seu caminho. E também que não tenham problemas da fala, como você disse, né? Exatamente. Agora, uma outra questão, o número de adultos, então, vocês não têm aqui uma média? Nas outras missões foi sempre 70% e agora nessa missão eu acho que está em 20% ou 10%. Desse número que você nos passou, né? 20% Inverteu. adulto. Uhum, 20% adulto. Agora, uma outra questão também é o seguinte, você disse que a Giral já está patrocinando vocês em outras 2 viagens para cá, eu entendi bem? Isso. Este ano a gente vai ter essa missão agora e vai ter depois no calendário normal, que é sempre dezembro. Uhum. E aí depois mais 2 anos. Ou seja, se vão atender só a região de Porto Velho, então há a possibilidade quase que, com os casos que tem, praticamente zerar? Você acha que há a possibilidade? Não? É muito difícil, porque você nunca sabe quantas pessoas que nasceram em todos os outros anos e quantas foram operadas. Uhum. Então, o que eu acredito é que a gente vai conseguir colocar o Estado à frente de cuidar das crianças que vão nascendo. Uhum. E a gente vai vir para cuidar do que a gente chama da fila que fica dos maiores. Dos maiores. Agora, também, assim, até para a gente deixar mais claro, a partir quando faz a cirurgia, tem que ter o retorno, aí como é que vai ser? Depois vocês vão embora, né? Dessa vez? Não, a gente vai embora. A maioria dos voluntários vão embora, mas ficam pelo menos 3 pessoas aqui da minha equipe que vão juntamente com um médico local fazer o pós-operatório de uma semana. Tá? Então, resolve numa vez só, nesses 40 minutos de cirurgia já se resolve. Se for só o lábio. Se for só o lábio. Se for o palato, aí a pessoa vai precisar também fazer um acompanhamento de fono e de ortodontia ou mesmo de dentia. Mas a cirurgia em si, de uma vez resolve, nesses 45. Bacana. Então, não se esqueçam, dia 12, a partir das 8 horas da manhã, lá no Santa Marcelina, tá bom? Pra vocês irem lá, porque chega antes das 8, como ela disse, porque tem fila, tá bom? Não vão, olha que maravilha, né? Depois vocês contam pra gente aqui como é que foi. Mandam foto e contem pra gente. Eu quero te agradecer muito, Ana, por ter vindo aqui. Obrigada, eu agradeço você por nos chamar, porque a gente precisa mesmo divulgar isso e para que todo mundo apareça. Porque esse programa é para a comunidade, então essas são informações que interessam à comunidade e a gente fica feliz de você ter vindo aqui. Excelente, obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Spricht du Deutsch? Ja. Eu perguntei se ela fala alemão. Eu aprendi um pouquinho, mas eu estou esquecendo. Eu precisava conversar com a Ana mais vezes, que era para praticar o alemão.